O verdadeiro FBI, é claro, nega que sequer exista algo como um departamento de arquivo X. Mas, mesmo assim, o criador, Chris Carter, mantém as histórias e os roteiros. Bem-vindo ao mundo no qual o estranho, o bizarro e o sobrenatural podem estar bem aí ao seu lado, agora. Bem-vindo ao mundo de Arquivo X. A série Arquivo X é produzida pela Fox e exibida em quase 100 países diferentes. Arquivo X já recebeu um dos maiores prêmios da TV americana, o Golden Globe, como melhor série dramática. E no Brasil, recebeu o prêmio máximo da ficção científica na televisão, o troféu Starcom. A série Arquivo X é uma das séries mais modernas, com roteiros mais bem acabados e inteligentes dos últimos tempos. Por isso, recebeu o prêmio Starcom da Frota Estelar Brasil. A série Arquivo X tem um ponto muito semelhante à Jornada nas Estrelas, que é a força dos roteiros, os escritores da série. E isso faz com que ela seja diferenciada e produzida para pessoas inteligentes com roteiros também inteligentes. Como biólogo, eu vejo em muitos dos episódios que falam sobre estrutura de molécula de DNA e vida fora da Terra, exobiologia, eu percebo uma plausibilidade nesses roteiros, dando uma consistência às histórias. Os atores Gillian Anderson e David Duchovny tornaram-se em pouco mais de 2 anos, com salários de mais de $100 por episódio, cada um. This used to be that both men and women are attracted to the character of Scully. Freeze! I don't like it! Put your hands against the wall. Now! You cannot harm us. So then again. We'll never be validated for it. You'll pursue a case at the expense of everything to the point of insanity and expect me to follow you. Those are the risks we take. You either accept them or you don't. So, I think he's kind of a tragic figure. People, they want to make him feel better. Mas o que é o Arquivo X Brasil? Apenas um fã-clube? Não, é muito mais do que isso. Mas você vai ter que descobrir por conta própria todo o universo que inclui o Arquivo X Brasil. E esse universo começa aqui, na convenção. Espero que você goste de ser um dos agentes do nosso birô e junto comigo possamos descobrir a verdade. E você sabe, a verdade está aqui hoje. Bem-vindo a Conax. Muito obrigado. Trata-se de uma cidade de apenas 110 mil habitantes. Não é, no entanto, um arraialzinho, como muitos imaginam. Eu falo isso de bom gosto, porque sou de lá. Eu moro lá. Na verdade, eu não nasci lá. Nasci numa cidade um pouco maior, de 6 mil habitantes, a 45 quilômetros de distância de lá. Uma cidade histórica. Eu friso isso porque imaginem os senhores a grande diferença de impressão que as pessoas possam ter de um alegado acontecimento real, como nós estamos propalando em toda a imprensa desde janeiro. Esta impressão tem um contraste tremendo quando ela é obtida lá numa cidade de 10 mil habitantes, ou quando, como os senhores pudessem comparar a impressão que os senhores teriam se ocorresse nessa cidade, que se trata de uma das maiores cidades do mundo. Já começa por aí. A grande dificuldade que temos, no entanto, não é seguramente esta. Eu digo dificuldade porque o ufólogo, ou seja, aquele que estuda ou tenta entender um fenômeno classificado lá na década de 40 pela Força Aérea Americana como objeto voador não identificado, trata-se, na verdade, apenas de um investigador. Por isso que nós fazemos questão de frisar que investigação de campo é o que nós mais fazemos. Investigação de campo, até não cientificamente falando, uma investigação literalmente de campo, quando nós vamos manter um contato com as alegadas testemunhas que, de uma forma ou de outra, foram protagonistas lá no meio rural, com os pés no chão, carregando após 18 horas, sol já bem baixo, a sua enxada nas costas, e de repente ela se depara com algo que ela desconhece, que é tão estrondoso para a sua compreensão, tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão assustador, que enganam-se aqueles que pensam o contrário. Elas não acreditam que se trata de uma manifestação de demônio,
ou de espíritos maus, ou de alma penada, absolutamente. Elas simplesmente não sabem do que se trata. E isto como uma manifestação, na verdade, de uma defesa do seu próprio psiquismo. Porque, repito, se depararam com algo tão extraordinário para a sua compreensão, para o seu grau de cultura, para o nível de vida que essas pessoas levam, que simplesmente parece que ocorre uma espécie de curto-circuito. Uma defesa realmente do seu psiquismo. E elas não sabem explicar. E em raras oportunidades, apesar de acontecer, elas são acometidas de distúrbios psicológicos e emocionais visíveis, que as prejudicam às vezes para o resto de suas vidas, porque foram de fato protagonistas de algo que para elas significa simplesmente uma queda total das suas próprias condições psíquicas, mesmo que momentaneamente, é claro. Mas para nós, que temos um mínimo de compreensão além do delas, uma compreensão, claro, intelectualizada. Porque às vezes pessoas desse nível têm uma compreensão intuitiva, com, consequentemente, condições de adquirirem conhecimentos muito superiores aos nossos. Para nós, significa este acontecimento, pelo menos em tese, teoricamente, uma coisa que pode revolucionar a face da humanidade mesmo. Todos nós sabemos disso. Eu não quero cair em lugar comum. Significa uma mudança radical de 360 graus em todas as ciências que academicamente nós adotamos, conhecemos profundamente, lidamos com ela, e até das chamadas pseudociências, ou por outros intituladas ciências paralelas, como são a parapsicologia e a ufologia, que gostem uns ou não, nós, digo nós, da nossa linha de atuação nesta área, não só eu, mas diversos outros pesquisadores, notadamente nacionais e muitos do estrangeiro, muitos do exterior, simplesmente acreditam que ciências paralelas como esta são apenas isto que eu disse no início, um sistema investigativo de algo importante, estarrecedor, maravilhoso ao mesmo tempo, que está ocorrendo no nosso meio, mas como ciência, elas absolutamente não existem. Porque se tratam de acontecimentos, de fenômenos que simplesmente não são aceitos pelos meios acadêmicos e oficialmente ainda passados para os anais da nossa ciência. E assim sendo, dois aspectos ocorrem desse tipo de acontecimento: os chamados fenômenos paranormais e também os ufológicos. Eles, por um lado, demonstram que vale a pena, e já de há muito tempo, que o meio acadêmico traga esses fenômenos para si, dedique-se a eles, direcione verbas, que é muito importante, ou seja, aceite-os no seu meio. E em segundo lugar, o inverso, infelizmente, por não haver ainda essa aceitação oficial, são acontecimentos sujeitos a uma série de enganos, e não só de enganos, mas principalmente de arquitetagens, como se diz hoje em dia, com má fé, simplesmente para só conseguir uma série de objetivos, até escusos, porque é muito fácil para nós que não somos cientistas, eu, por exemplo, não sou apenas um investigador de fenômeno ufológico, e em 25 anos de pesquisa, nunca e jamais vi um, infelizmente gostaria de ver, estou louco para ver, ainda não consegui. Nós que não somos cientistas, podemos montar as maiores e mais escabrosas teses em torno deste fenômeno, inclusive criar neologismos, nomes diferentes, estranhos para eles, que academicamente soam até mal. No entanto, ele está ocorrendo. As explicações ainda não existem, mas nós estamos caminhando. Pistas existem. Eu friso isto porque para nós cuidarmos de acontecimentos assim, nós temos que partir para aquilo que a academia, a ciência diz que é a hipótese de trabalho ou a hipótese de raciocínio, que já era utilizada até pela antiga técnica da maêutica lá do Sócrates, de anos e anos, décadas passadas. A hipótese de trabalho com a qual os ufólogos de linha objetiva e pseudocientífica lidam, como é o meu caso, é a hipótese de que este acontecimento UFO tem uma origem fora do planeta, de outro planeta extraterrestre. Uma hipótese de raciocínio. Outras hipóteses existem, intraterrestre, de que a
Abaixo da superfície existiriam grandes bolsões capazes de abrigar civilizações que há centenas ou milhares de anos vêm evoluindo, ou que esta terra seria oca, contendo em seu interior um sol central capaz de distribuir equanimemente uma temperatura praticamente tropical, ideal à criação da vida, etc. E um grande ufólogo uma vez, quando me perguntaram num auditório tão grande quanto este: o senhor acredita nesta hipótese? E que os discos voadores vêm da Terra porque ela seria oca? Ele se limitou a dizer: isso foi criado por uma cabeça oca. Agora, quem tem mais cabeça oca? Nós que realmente achamos que esta teoria intraterrestre não tem o mínimo fundamento, ou aqueles que acreditam que nós, por acharmos que discos voadores vêm de outros planetas, somos também tão poucos de cabeça quanto eles? Ora, ninguém é dono da verdade. Nós estamos caminhando para a obtenção dessa verdade. Mas o fato é que está tudo ocorrendo. Acreditem uns que se trate de mera fantasia, inspirador simplesmente dos filmes de ficção científica, uns bem fundamentados, outros nem tanto, mas no entanto, ele está ocorrendo. Algumas regiões do mundo, e vamos nos ater ao Brasil, são privilegiadas, nós podemos dizer assim, com relação ao índice de aparições ufológicas, ou de registros alegadamente ufológicos. O sul de Minas é uma dessas chamadas janelas de aparições, uma das maiores do mundo, uma das. Os casos que ocorrem lá são verdadeiramente extraordinários, desde aqueles chamados primeiro grau, ou encontro próximo de primeiro tipo, até os terceiro grau, como todos nós sabemos, que é o alegado contato da testemunha com supostos tripulantes do objeto. E entre meio há o segundo grau, que para o nosso interesse talvez seja muito mais interessante, que é a manifestação ufológica ocorrendo, mas deixando sinais físicos e fisiológicos da sua manifestação. Sinais físicos, tais como vibrações em metais, marcas no chão, queimaduras em plantas, vibrações de outros tipos que são detetáveis por certos tipos de aparelho de captação de ondas, etc. E fisiológicas em animais e pessoas. Nas pessoas, úlceras, náuseas, formigamento na pele, desprendimento de tecido dos ossos, como vem ocorrendo agora em maior número. Além de se falar no visível trauma psicológico e emocional, que quase 100% das pessoas alegadamente abduzidas, ou seja, sequestradas para o interior de certos objetos, com características e sinais e sintomas próprios já determinados pela ufologia, faz tudo isto parte de um mundo intrincado. O que nós nunca poderíamos imaginar é que numa cidade que nunca foi, por outro lado, um ponto de aparições ufológicas como é Varginha, ocorresse o que nós estamos dizendo que ocorreu. Na região próxima, como eu disse aos senhores, tudo é muito rico em termos ufológicos. Alguns fenômenos lá até já se destacaram. Esta cidade a que me referi no início, onde inclusive nascia 45 quilômetros, Campanha, aconteceu algo que nós não soubemos explicar. E os senhores notem, por exemplo, inclusive na palestra anterior que foi preferida, que certas manifestações assim têm características que vão até cronologicamente acontecendo e nós ficamos mais enfocados ainda por não sabermos explicá-las. Campanha, por exemplo, todas as segundas-feiras do ano de 1988 estava sendo sobrevoada por algumas luzes que faziam manobras erráticas a grande altitude. Luzes de variadas cores, azuis, vermelhas, amarelas, prateadas. Ora paravam, faziam paradas bruscas em pleno ar sem desaceleração, pelo menos aparente. Mudança em ângulo reto de trajetória também sem desaceleração aparente. Até que numa segunda-feira do mês de outubro de 1988, na primeira segunda-feira, aquilo que parece que alguns já esperavam lá ocorreu. A cidade foi sobrevoada a baixa altitude por umas 30 luzes, mais ou menos, é um cálculo que se fez por alto, durante 20 minutos seguidos. Todos os moradores saíram às ruas, de binóculos, olhando para o céu, fascinados, outros amedrontados. E o interessante é que eu, sendo comunicado deste caso, liguei aqui para São Paulo para um pesquisador de ufologia, que aqui reside, muito conceituado,
nos nossos meios, Claudeir Covo, ele ligou para uma base aérea perguntando se havia a captação naquele instante ou a detecção por algum sistema que fosse de uma movimentação estranha, aleatória e anormal sobre aquela região. E foi informado a ele que não, que nada estava ocorrendo. Não estava havendo nenhum tipo de captação. O fenômeno então cessou coincidentemente naquele instante, e é realmente uma coincidência, mas cerca de meia hora depois a cidade começou a ser sobrevoada por aviões da Força Aérea, em plena segunda-feira do mês de outubro. Eram 6 aviões, que inclusive apareciam junto, voando a baixíssima altitude, vibrando inclusive os vidros, o que é inclusive crime. Não se pode fazer isso, proibido por lei, vai contra todas as regras de navegação, até militares, a não ser em casos especiais, guerra, situação de emergência, etc, etc. Por quê? Numa segunda-feira, numa cidade como aquela, à noite, não se sabe. Em maio de 1979, houve um terceiro grau deste, quando o senhor Arlindo Gabriel dos Santos, caçando tatu com seus companheiros, lá eles caçam tatu até hoje muito na nossa região, eles se separaram após algumas horas de caminhada sobre uma pedreira que existe após a pessoa transpor uma serra distante da sede da fazenda. E às 9h30 da manhã, era um domingo, ele viu uma coisinha pequenininha descendo do céu que brilhava, como se tivesse aparência metálica, dizendo que parecia um postezinho pequeno com uma luzinha em cima. E aquilo pairou sobre o pasto, pousou. Logo em seguida, um segundo, mais ou menos o mesmo tamanho, assemelhava-se a um barril no formato. Tinha algo em cima que se parecia com uma hélice. E depois um terceiro, pasme, também pequenininho, cerca de 1 metro de altura. A semelhança era de uma piorra, segundo a testemunha, que fincou uma ponta embaixo, que tinha debaixo dela, no pasto, para poder se firmar. Puxa vida, uma tecnologia tão evoluída, precisando se fincar ali no solo para poder se firmar? Diz a testemunha que sim. Ele se lembrou então que tinha uma máquina fotográfica dentro de um embornal dele. Parênteses. Uma pessoa analfabeta, só sabe escrever ou desenhar o nome. A fazenda dele é muito distante da cidade, ele é uma pessoa relativamente de baixo nível econômico. Não muito. O que estaria um homem deste fazendo nesta situação, naquele instante, com uma máquina fotográfica? É esse tipo de coisa que complica a nossa vida de pesquisadores. Nós fomos então investigar paralelamente o porquê disso. Quando a esposa disse, ele e os irmãos, há anos que fazem essas caçadas aos domingos, e em todas elas sempre levaram uma maquininha fotográfica modesta para registrar as suas caçadas. Então eu solicitei que ela me demonstrasse isso, e de fato ela trouxe vários álbuns com fotos antigas de caçadas, tatu morto, olha que gosto de fotografar tatu morto, mas eles fazem isso. Muito bem. Neste instante desce um quarto objeto, enorme. De seu interior desceram 2 seres do sexo masculino. E ele foi neste instante paralisado por uma espécie de relâmpago daquele objeto. Foi levado à força para o interior daquilo. Lá dentro existia um ser de sexo feminino e mais 2 homens. Por que sexo feminino, sexo masculino? Pelas razões óbvias, aparentes dos contornos do corpo daquelas pessoas. E, curiosamente, a mulher é que dava sinais de ser a comandante ali entre aquele grupo. Ela falava mais, ela parecia que dava ordens, indicava, explicava. Bem, eu não sei se há algum sociólogo aqui, se eu estiver errado, me corrija. Mas alguns setores da sociologia alertam-nos para o fato de que, há épocas passadas da história quase desconhecida do homem, reinava o matriarcado, o império de mulheres, o império do ser humano feminino. E parece que há muitos anos, com essa revolução feminina de aquisição de posições em empregos, cada vez mais projetadas na sociedade, e outras razões mais, ao que tudo indica, nós estamos voltando a uma espécie de matriarcado, ou no mínimo a um domínio de setores, em maioria por mulheres. Será que uma civilização evoluída, também de forma semelhante à nossa, chegou a este ponto, de volta ao matriarcado? Será que à toa que o ser feminino é aquele que tem um maior poder energético, como foi mencionado aqui? Ou
mais resistência, mais perfeição física do que o ser masculino. Algumas áreas da ciência dizem que isso é besteira, que isso não tem fundamento. Mas pelo menos aparentemente isso ocorre. E simplesmente se limitaram a perguntar para aquela testemunha se alguém dera notícia de que no dia anterior algo que lhes pertencia foi visto sobrevoando a região. Ele, apavorado, disse que não. E pediu pelo amor de Deus que o soltassem. Ele disse: não, em Deus nós somos todos irmãos. Nós vamos te soltar agora. Você não olhe para trás, porque quando sairmos, a sua vista pode ficar prejudicada. Observem bem que as expressões das testemunhas é evidente que causam uma interferência no seu grau de cultura, e do seu nível e das suas condições de se expressar. Nós não podemos garantir que foram estas exatamente as palavras daquelas alegadas criaturas, que tinham uma aparência humana normal, ou humanoide, só que com características já conhecidas pela ufologia: boca rasgada, nariz afilado, mínimo, olhos amendoados e cabelos baixos. Essas são as características de certas criaturas que se assemelham mais aos seres humanos, classificadas pela ufologia. E assim foi feito. Mesmo assim ele olhou para trás, quase voltou cego para casa, desencontrou-se dos seus companheiros, e nós possuímos lá até atestados médicos do médico que o atendeu, dizendo que aquele tipo de... como é que se chama aquela questão que se dá na vista? Hein? De conjuntivite, aquela inflamação, aqueles sintomas eram anormais, da forma tão brusca como surgiram, que parecia mesmo que era provocado por algum tipo de radiação, ao menos luminosa. Tiramos molde em gesso das marcas que o seu objeto deixou no chão, nesta planície. 2 dias depois, um helicóptero que 32 testemunhas do meio rural nos depuseram, tratava-se de um helicóptero do Exército, não da Força Aérea, sobrevoou aquela região. Pousava, levantava, voltava. Muito estranho tudo isso. Até que um dia nos pairou às mãos o caso mais importante, mas que cronologicamente não segue esta sequência. Mas eu estou tentando alertar e chamar a atenção dos senhores que alguma coisa por trás desses acontecimentos existe em termos de influência, talvez, de forças armadas. Em 1962, em 26 de agosto, um cidadão de nome Geraldo Simão Bichara prestara serviço militar e tinha 18 anos, 19 anos. E, ao montar guarda na cidade de Três Corações, ele foi sobrevoado por uma luz numa região muito erma daquela cidade na época, que faz divisa com um rio. O rio é que delineia o perímetro dessa instalação militar, o Rio Verde. Nem luz elétrica havia naquela região nessa época. Ao ser paralisado, ele se lembra simplesmente que após a luz ter se apagado de sobre ele com muito custo foi recobrando o seu controle motor e já foi substituído pelos seus companheiros que chegaram apressadamente para montar guarda no posto no lugar dele, ou seja, rendê-lo, como se usava ou ainda se usa na linguagem militar. Durante anos, ele passou com isso na cabeça, sem achar explicação, mas com problemas psicológicos e inclusive de ordem social seríssimos. Quase teve a sua família desmanchada, o seu casamento quase desapareceu, teve problemas de tratamento, inclusive psiquiátrico, durante todos os anos. Por quê? Porque ele tinha algo no seu inconsciente, nos recônditos do seu psiquismo, aquilo que ele não sabia explicar. Atitudes visivelmente neuróticas, por exemplo, que ele tomava e não sabia a razão disso. Por exemplo, ele encasquetou com um corro de roupa, de cortinas da sua casa, de forro dos seus móveis, cor de abóbora. Tudo quanto é roupa, cortina e móveis que ele ia comprar tinha que ser cor de abóbora. Mas por que isso? Ele sempre, hoje ele é um padeiro, reside na cidade de Varginha. Todas as vezes que ele passava de bicicleta durante todos esses anos, em um certo ponto onde ficava antigamente a sua barbearia na cidade de Varginha, próximo a um colégio, esse colégio queimava lixo em um barril, ele sentia o cheiro de lixo e imediatamente tinha náuseas, chegava mesmo a vomitar por algumas das vezes, tinha que parar a bicicleta, sentia-se mal e ficava se sentindo mal por 2, 3 horas até que ele passar e não se acostumou.
Até que um dia nós fizemos a seguinte pergunta para ele: quanto tempo você deveria ficar no posto de guarda naquele dia? Ele disse: 2 horas. A que horas você começou? À meia-noite. E quanto tempo você acredita que aquela luz ficou sobre você? Ele disse: no máximo 2 ou 3 minutos. Então como? Se ele deveria ficar 2 horas montando guarda, quando a luz se apagou, ele recobrou o controle motor, os guardas vieram substituí-lo. Ele então sentou e sentou-se e chorou copiosamente. Ele falou: eu passei todos esses anos tentando explicar o que acontecia comigo e você agora está simplesmente me deixando apavorado. Eu não sei o que aconteceu nessas 2 horas. Eu nunca pensei nisso. Mas me lembro aqui agora que neste posto onde eu montava a guarda, ficava sempre um barril de metal, de latão, queimando lixo. Uma associação feita com algo físico do local, com um trauma ou com a experiência traumatizante pela qual ele havia passado. Nós então resolvemos submetê-lo, com a assistência de um psiquiatra muito conceituado na cidade, já de 30 ou 40 anos de profissão, a sérias de regressão de memória por hipnose. Ele então narra que naquele instante em que ele foi paralisado, apareceu um objeto fosco, sem luz sobre ele, enorme, que tinha a semelhança de um caracol comprido, segundo ele diz e desenha, e seres troncudos baixos, de cabeça, de crânio desenvolvido, fortes, o levaram para o interior daquele objeto, numa luz intensa que também projetava para baixo, para o local onde ele se encontrava, ele totalmente paralisado. Ali ele foi colocado numa prateleira, foi submetido a exames aparentemente médicos e biológicos de diversas ordens. Obrigaram-no a ingerir um líquido pastoso, extremamente amargo. E ele, nesse instante, fica agressivo, quer sair dali e chega a cair daquela prateleira, apesar de estar ainda quase totalmente paralisado. Tenta pegar o fuzil que se encontrava no seu lado, encostar perto dessa prateleira, no interior do objeto. Uma dessas criaturas chega, faz um sinal para ele e ele se acalma. É colocado sobre o cérebro dele um aparelho com várias pontas, que ele diz que neste instante ele viu à frente da sua vista vários pontos luminosos e perdeu o sentido. Entrou em estado de inconsciência. E, evidentemente, neste instante a hipnose também não consegue construir nada, nem retirar nada. É claro e óbvio, ele não viu nada. Ele estava, de fato, inconsciente. Quando volta a si, ele é novamente colocado no local, ainda paralisado, e recobra o sentido motor. O objeto decola. O objeto menor, que era a luz que o paralisara, se apaga sobre o rio e os guardas vêm substituí-lo. Detalhe: não é perseguição, não. É que eu estou chamando a atenção de vocês para essas coincidências. Dentro da escola de sargento das armas na cidade de Três Corações, a circunscrição militar do exército naquela região. Foi lá dentro que aconteceu esse caso. 26 de agosto de 1962. Há 4 anos atrás, um Globo Repórter especial sobre ufologia, do qual participei, obrigou-nos a nos dirigirmos até a escola de sargento das armas e sermos recebidos pelo coronel na época, que era o comandante-geral lá. Ainda era coronel. Um coronel que comandava. Na presença do repórter Domingos Meirelles, que é tão conceituado da televisão brasileira, minha e de mais 2 ou 3 pessoas, imediatamente, espontaneamente, nos foi colocado à disposição todo o arquivo do mês de agosto de 1962 para constatarmos se teria havido ou não uma alteração naquela data. Se alguém havia passado pelo serviço com alteração. Nós tínhamos alterações quase que em todos os dias do mês de agosto. No dia 26 não tinha alteração nenhuma, ou nenhum apontamento. Dentro da escola de sargento das armas. Eu pergunto aos senhores, será que há uma perseguição do fenômeno a esses setores? Ou será que o fenômeno ocorre onde coincidentemente exista a ação desses setores? O que passamos recentemente na cidade de Varginha, no dia 20 de janeiro, e de lá para cá, parece que é demonstrado exatamente o contrário. Esses setores perseguem sim o fenômeno, por razões ou uma razão muito grande que ainda não foi oficialmente declarada. Ao contrário, nega-se sequer que haja um interesse pelo estudo do UFO. Mas ao que tudo indica, é exatamente o contrário.
20 de janeiro de 1996 foi um sábado. Eu, particularmente, estava na cidade de São Tomé das Letras, curtindo uma cachoeira, olhando as formações de pedra, que, aliás, são o meu único interesse lá. Quando eu cheguei no dia 21, no domingo, eu fui abordado por telefone por um proprietário de uma loja. E esse proprietário me dizia o seguinte: ó, você que gosta dessas coisas esquisitas, você sabe o que aconteceu aqui ontem em Varginha? Eu falei, não, o que foi que aconteceu? Umas meninas que viram um monstrinho aí no bairro, aí próximo da sua casa. Beleza, entrou por aqui, saiu por aqui, né? Mais uma história de monstrinho, seria demais. Mas domingo eu não sei quem foi que colocou esse dia no calendário, né? Ele não arranja nada para fazer por mais boa vontade que a gente tem. Então eu resolvi, peguei o meu carro e fui rodar o bairro que foi mencionado por aquele cidadão. Ouvi algumas pessoas mencionando algo semelhante mesmo. Voltei para casa. Esse dono da loja me ligou novamente. Me dizia que uma funcionária dele sabia quem eram essas meninas e o endereço delas. Eu obtive esses dados e fui até lá. Quando eu cheguei na casa dessas garotas, a primeira coisa que constatei foi uma casa muito pequena, de apenas 2 quartos, uma casa antiga, velha, que a mãe delas, apesar de ainda ser casada, tem um marido que está lá com ela, etc., é uma empregada doméstica que ganha um salário mínimo por mês. Uma das garotas de 16 anos, a outra de 14, e uma amiga mais velha de 22 anos. As duas garotas não trabalhavam então. A mais velha também era doméstica e fazia bicos para cuidar de crianças em casas de bairros mais abastados. Eu achei muito interessante que garotas daquele tipo demonstravam já de plano para mim 2 coisas que se destacaram. No instante que eu comecei a pesquisar e a aplicar ou tentar aplicar certas técnicas manjadas e conhecidas de qualquer detetive de interrogatório, com o devido respeito, evidentemente. Primeira coisa, também um distúrbio emocional seríssimo. Ambas choravam. Aliás, a mais moça, sempre retraída, introvertida, parecia que não queria falar no assunto. A mais velha chorava copiosamente. E a de 22 anos, que não é irmã, quando chegou também tomou o mesmo comportamento. Aliás, este comportamento é típico daquilo que em ufologia nós chamamos de testemunha, que não tem nada a ver com os chamados contatados. Isto, quem fez essa distinção, essa separação, foi um ufólogo francês já falecido, de nome Henri Durand. Foi um grande ufólogo, na minha opinião. Ele dizia que o contatado era exatamente este, que se retrai, que mostra distúrbios emocionais, físicos, psicológicos, não quer falar no assunto, guarda para si uma experiência traumatizante pela qual passou, e esse trauma o persegue, às vezes, pelo resto da vida, como eu dizia no início. Contatado não. Contatado talvez tenha uma primeira experiência semelhante, depois começa a se intitular um verdadeiro profeta intermediário entre os pobres e mortais terrestres e os seres evoluídos e angelicais de outros planetas. Escreve livros sobre a sua experiência, tem outros contatos sucessivos, quase que diariamente, quando não são 2 ou 3 por dia, no próprio terreiro da sua casa. Isso acontece demais. Então esta é a distinção entre a testemunha e o contatado. Para mim, de plano, aquelas garotas se classificaram como testemunhas. E o que mais me impressionou é que os boatos corriam tão fortemente na cidade, mas tão fortemente que davam conta de que esta criatura, além de ter sido avistada pelas garotas, tinha sido capturada e levada para um hospital. Aí eu desmontei. Era demais para minha cabeça. Claro, visivelmente aquilo fazia parte de boato e de exagero da população. Não tinha o menor fundamento. Até que chega na minha casa um cidadão que eu não conhecia a mim, que pertence a um grupo muito conceituado em Belo Horizonte, e me disse: eu sou ufólogo e vim te ajudar. Perfeitamente. Ele estava com outro elemento do grupo, mais velho, mais de idade, um desembargador de Belo Horizonte, desembargador ufólogo, e a namorada. Ele disse: então, bom, já que nós conversamos, nós vamos manter outros contatos, etc., mas eu vou te deixar meu endereço. Eu falei: não, eu anoto. Ele falou: não, deixa que eu anoto para você. Pegou uma folha de papel que estava em cima da minha mesa, anotou alguma coisa e me disse: está aqui o meu endereço. Quando eu peguei o papel, não era o endereço dele. Estava escrito assim: fique quieto, eu tenho algo aqui na minha bolsa que você precisa ver agora. Era o ufólogo Vitório Pacatini. Quando eu então arranjei um jeitinho de despistar da família,
dos amigos que lá se encontravam, e ele, o desembargador, que ele aconselhou a voltar para uma cidade hidromineral, uma estância mineral próxima, eu coloquei uma fita de som no meu aparelho e ouvi pela primeira vez o depoimento de um militar da ativa que simplesmente havia participado da captura de uma criatura naquele dia 20 de janeiro em Varginha, descrevendo-a exatamente como a descreveram as meninas. Falei, isso é brincadeira sua, eu não te conheço. Falei, não é brincadeira não, você vai conhecê-lo hoje, a 1h da madrugada. E assim foi feito. A primeira coisa que fiz foi exigir as credenciais deste militar, eles estão aqui, é um militar da ativa. E me dizia simplesmente que naquele dia 20 de janeiro, o corpo de bombeiros de Varginha, munido de uma rede de couro, que eles utilizam para pegar animais peçonhentos, cachorros, etc., porque são os bombeiros aqui no Brasil que cuidam disso, nós sabemos, foram acionados de alguma forma, estiveram no local e jogando esta rede, capturaram uma criatura viva. Criatura esta que, como as meninas descreviam, era de pele marrom, muito escura, 2 olhos esbugalhados, vermelhos, totalmente vermelhos, sem pupilas, sem menino dos olhos, com 3 protuberâncias na cabeça, que inicialmente as garotas chamavam de chifres, mas os militares diziam que eram protuberâncias, pertencentes quase como extensões do osso do cérebro, ou do crânio, aliás, desta criatura. Pés e braços finos, e soltavam um zumbido semelhante ao barulho de uma abelha. Baixo. Essa criatura foi capturada, não ofereceu resistência, estava abobada, visivelmente sentindo-se mal, o que é confirmado pelas garotas também, que quando essa criatura olhou para elas, o fez lentamente e abaixou a cabeça, permanecendo agachada como estava, colocada dentro de uma caixa de madeira e tampada com um pano num caminhão de transporte de tropas da Escola de Sargento das Armas do Exército de Três Corações, que já se encontrava no local. Imediatamente esta carga, vamos chamar assim, foi levada para a cidade de Três Corações. Isto, prestem bem atenção, as garotas avistaram esta criatura em um certo lote às 15h30 do dia 20. Este depoimento nos dava conta desta captura do dia 20 também, a 3 quadras abaixo de onde as garotas haviam avistado a criatura delas, às 10h30 da manhã. A partir deste instante, nós iniciamos, Pacatini e eu, sem o qual, Pacatini, as pesquisas nem teriam se desenvolvido, tal foi o papel importante que ele cumpriu nessas investigações. Nós começamos uma luta árdua para ter acesso a mais testemunhas militares de dentro dos hospitais de Varginha, e logramos êxito. Logramos isso por quê? Porque existe ainda bem, cada vez mais pessoas que vão adquirindo uma consciência maior da importância de certas coisas das quais elas participam. Independentemente das ameaças, do terror que elas possam ter naturalmente, ou do receio que elas possuam de ser punidas, de perder emprego, há muita gente consciente no nosso meio. Certamente cada um de nós aqui é uma dessas pessoas. E o são esses militares que nos deram depoimento, que hoje já somem as raias dos 17 militares que nos deram depoimentos, em fitas gravadas de áudio e de vídeo. Concordaram até com isso, até para a segurança deles, que era o argumento que a gente utilizava. Após eles concordarem, depois de muito custo conversarem conosco, através de parentes, de amigos que diziam que estávamos tentando fazer um trabalho sério e que jamais iríamos divulgar os nomes deles e nem colocá-los em situação difícil. E assim nós temos conseguido até agora. Foi por isso que conversaram conosco. Resultado, naquele mesmo dia 20, a criatura provavelmente avistada pelas garotas às 3h30 da tarde, foi capturada por volta de 8h da noite pela Polícia Militar de Varginha, em participação com o Corpo de Bombeiros. Essa testemunha, essa criatura, passou por um posto médico muito próximo do bairro, onde o médico, e nós já sabemos quem é, disse simplesmente: tirem isto daqui que eu não quero saber de problemas na minha vida. Mas para onde levamos? Não sei, levem para o hospital, matem, joguem fora, fazem o que querem. Os guardas acharam boa ideia e levaram para o hospital. O Hospital Regional do Sul de Minas, é demais, nós achávamos até então.
mas temos depoimento de enfermeiras, temos depoimento de pessoas que viram toda a movimentação no local, de policiais. Esta criatura chegou lá viva também. No dia 22 de madrugada, portanto poucas horas após, ela foi transferida para o Hospital Humanitas, também daquela cidade, que é de propriedade de um pool de médicos, é um hospital muito bem aparelhado. Fazem até cirurgias do coração lá quase que semanalmente. Hospital rico. Longe do centro da cidade, portanto muito mais conveniente também, além disso. Lá dentro essa criatura morreu. Não se sabe como. A bem da verdade, eu não tenho nenhuma testemunha, sequer um informante de dentro do Hospital Humanitas, mas do regional. O auge, o ápice de satisfação que nós tivemos foi quando então conseguimos ter acesso a testemunhas militares que já sabiam de detalhes, desde o instante da passagem desta criatura pelo Hospital Regional até a sua condução para o Hospital Humanitas e depois outro destino. 2 militares participativos desta operação nos diziam que no dia 23, portanto, antes de escurecer, por volta de 17 horas, um comboio saiu da cidade de Três Corações, que fica a 25 quilômetros apenas, onde está instalada a Escola de Sargento das Armas, e era composto de 3 caminhões de transporte de tropa, 7 carros civis, entre eles um Volkswagen e uma Kombi muito utilizada pelo serviço chamado S2 do Exército, que é o serviço de inteligência. Como a polícia também tem os P2, serviço de inteligência da polícia, etc, etc, etc. Essas testemunhas nos diziam que quem comandou intelectualmente esta operação, sabe-se lá induzido por quem? Por uma força maior, né? Por um comando maior, foi um tenente-coronel de nome Olímpio Vanderlei dos Santos, que está lá dentro daquela escola, e que estava presente dentro do Hospital Humanitas o dia que esta criatura foi retirada de lá, morta, que foi nesse dia 23, por volta de 17 horas. Também fizeram parte da operação o tenente Tibério, que é o chefe da PE, da Polícia do Exército, também afeta a inteligência, portanto, Sargento Pedrosa, e nos deram até os nomes dos motoristas dos caminhões, que eram soldados Demelo e Cirilo e o cabo Vassalo. Esta criatura foi retirada de dentro do hospital por um caminhão, pelos caminhões que um a um entraram de ré num portão próprio para a entrada de viaturas assim, nos fundos do hospital. Havia a presença de 15 médicos, 8 deles de fora, 7 da cidade de Varginha. E essas pessoas, quando são procuradas, simplesmente falam: deixa pra lá, não vamos tocar nesse assunto não. Apesar de que o diretor dos 2 hospitais, porque ele era diretor dos 2 hospitais na época, o senhor Adilson Múzia, e é diretor hoje do Hospital Humanitas, este se nega oficialmente desde o início. Que nada daquilo ocorreu. Se trata de fantasia, de boato, de coisas do povo. No entanto, recentemente entrevistado por um grande repórter da televisão brasileira sobre uma certa movimentação que testemunhas existem que viram de exército, polícia e bombeiros lá dentro, ele disse realmente essa movimentação aconteceu mesmo nos dias 21 e 22 de janeiro, exatamente as datas. O repórter lhe disse: mas o senhor não estava negando até agora? Ambos os hospitais negando que essa movimentação tinha ocorrido? Não, é que nós nos lembramos agora. Acontece o seguinte: teve um sujeito que foi preso aqui em Varginha, de uma cidade próxima, que foi acusado de roubar R$800 da proprietária de uma boate famosa da zona boêmia da cidade. Não, pela polícia, foi acusado. E quando a família foi lá no dia seguinte para tentar tirá-lo, fazer um habeas corpus, alguma coisa, ou pagar uma fiança, ele foi encontrado enforcado na cela. O senhor José Maria de tal, né? Questão de ética. Então, a família e suas advogadas posteriormente pediram a exumação do corpo. E foi por isso que houve essa movimentação aqui dentro do hospital. Foi quando ele foi desenterrado, veio aqui essa movimentação toda. Apesar de que eu sei lá que o exército estava fazendo uma exumação de um corpo lá dentro de Varginha. Mas essa foi a desculpa dele. Esse repórter então tira do bolso um auto de exumação que eu já havia passado para ele e disse: sinto muito, senhor Adilson, essa exumação foi no dia 30. Não,
mas você engana, então foi no dia 30 mesmo. Não lembro a data. Tudo bem. Acontece que o senhor Ademar José Gebert, que é o proprietário da revista UFO, que esteve lá fazendo investigações, e como jornalista também, foi entrevistar o comandante do Corpo de Bombeiros, o capitão Alvarenga, que é aquele que apareceu na televisão, magrinho, loirinho, muito simpático, negando, dizendo frases profundas, tais como essas assim: nós não queremos ter essas ocorrências estranhas de outros planetas, não, nós queremos ter ocorrências daqui da Terra mesmo, tais como terremoto, incêndio. E o Gevaer então foi entrevistado e disse: capitão, o senhor Adilson User disse que vocês realmente estiveram lá porque foi a exumação do rapaz que foi encontrado enforcado aqui na cadeia, né? Tudo está esclarecido. Ele disse para o jornalista assim: não, aí deu engano do diretor do hospital regional, o Corpo de Bombeiros não participou daquela exumação, não. Aí o meio de campo se complicou para eles, né? Complicou-se tanto que quando nós pusemos o nome dos militares que participaram a público e para a imprensa, pela primeira vez na história da ufologia brasileira, e acredito que em raras vezes na ufologia mundial, um comandante de uma circunscrição militar foi obrigado, ou sentiu-se obrigado, né, quero dizer, a fazer uma entrevista coletiva para a imprensa para negar os fatos. E assim fez o comandante da ESA, da Escola Sargento das Armas, o general Sérgio Lima, dizendo que não, que realmente nada havia acontecido envolvendo a Escola Sargento das Armas, ou seu material, ou qualquer de seus elementos, e que essas afirmações eram absurdas, muito absurdas, por vezes levianas, e que poderiam estar atendendo a interesses menores. E, dando esta nota, ele saiu quando o repórter perguntou: o senhor pode dizer onde é que esses militares citados pelos ufólogos estavam no dia da alegada retirada dessa criatura de dentro do Hospital Humanitas de Varginha? Ele disse: sim, estavam trabalhando em prol da nação, em prol do exército. Uma lambada. O repórter ele disse: o senhor pode provar isso? Ele falou: provar para quem? Para quê? Provar para a imprensa, mas por quê? Ora, não é comprovarem-se os fatos da finalidade desta reunião. Ele disse: eu não tenho que comprovar nada, que eu disse, já tinha que dizer, já disse, virou as costas e saiu. Assinando talvez um atestado de que algo realmente havia acontecido, mesmo que mais brando como nós estamos afirmando por aí. Agora, tudo isso que eu estou dizendo aqui, os senhores já ouviram na imprensa, que esperavam ouvir mais de mim. Absolutamente nada tem mais a dizer aos senhores com relação a este caso, a não ser alguns outros toques que vamos dar aqui na ilustração de vídeo, por uma razão muito simples: nós não estamos escondendo nada, quem está escondendo são eles, e nós temos provas disso. Só que, como foi dito na conferência anterior, ou insinuado, que tipo de prova, ou com que tipo de prova pode contar uma ciência ou uma pretensa ciência como a ufologia? Diversos tipos de prova. Entre os tipos de prova que nós conhecemos estão as provas testemunhais. Estas nós temos. As provas testemunhais, quando sopesadas, quer dizer, comparadas em seu conjunto, elas podem ser aceitas ou não. Para nós está mais do que evidente que são provas testemunhais idôneas, conclusivas, de que tudo isto ocorreu. Mas para terceiros, isto basta? Ora, nós estamos dizendo que temos testemunhas militares participativas da ativa e não falamos o nome dessas testemunhas. Estamos protegendo-as contra algum fator que faça com que a imprensa ou as pessoas descubram quem são elas, então elas percam o emprego, sejam punidas, vão para a cadeia, ou sofram corte marcial ou algo que valha. Onde nós queremos chegar então? Em primeiro lugar, no dia 4 de maio deste ano, nós chegamos num auge, vamos ser sinceros, de desespero, porque a coisa estava num ponto tal que ia estourar contra a opinião pública, de uma hora para outra. Estas reuniões já vinham ocorrendo conosco várias vezes, principalmente até praticamente coordenadas pelo professor Claudio Couve, que há poucos instantes chegou, e que eu mencionei o nome dele umas 3 ou 4 vezes antes para os senhores aqui. Quando nós resolvemos que 2 coisas tinham que ser feitas. Primeiro, colocar os nomes dos militares para fora, foi o que nós fizemos. Para verem que não estávamos brincando e que no mínimo não éramos loucos de estarmos fazendo isso. E se fazíamos é que estávamos bem respaldados. Estamos. Segundo, que ninguém mais era obrigado a acreditar que essas provas testemunhais existem. E daí? Depois de 2 horas e meia de reunião, nós chegamos à conclusão de que 2 elementos da imprensa nacional, um de uma grande rede de televisão, produtor de um programa dos mais
altos índices de audiência na televisão brasileira. E um outro repórter antigo, muito respeitado, cerca de 40 ou 50 anos de profissão, foram escolhidos por nós. Não só para verem, assistirem a esses vídeos e essas fitas de áudio, como de fato nós mostramos para eles, deixamos que assistissem, mas principalmente colocamos, notadamente, o primeiro jornalista citado em contato com 3 dessas testemunhas pessoalmente. Nós tivemos um alívio então nesse sentido para concluirmos de que, pelo menos, bons representantes da imprensa séria, que nos levou a sério e nos deu crédito, sabiam e estavam se certificando de que essas provas realmente existem. No momento certo, sem dúvida alguma, que nós vamos colocar essas provas para fora, desde que com a aquiescência dessas testemunhas. Não estou afirmando, aqui o Claudeir não me deixa exagerar nas minhas afirmações, mas há uma possibilidade de, pelo menos de 1 a 100, 80% de uma dessas testemunhas militares nos próximos 40 ou 50 dias vir a público, dando seu nome, a sua aparência, a sua patente, mostrando as suas credenciais e sem disfarce de voz e de imagem. É isso mesmo. Há uma grande possibilidade disso. Então, os senhores fiquem de olho. Vamos ilustrar alguma coisinha com slides, por favor, daquilo que estamos dizendo para continuarmos o nosso raciocínio. O especialista em análise de fotografias no Brasil, nos meios da ufologia, é o Claudeir Corvo que está aqui. Mas essa fotografia tirada na Dinamarca é uma das mais nítidas, que se consideram autênticas do mundo. Vamos ao próximo. Quando nós vemos uma ampliação dela, essas fotos geralmente passam por crivos de diversas ordens e séries, análise computadorizada, elas são transformadas em alto relevo, em imagens tridimensionais, há uma dissecação de luz e sombra. Esta é uma fotografia considerada autêntica. Próximo. O fenômeno UFO não se manifesta apenas visualmente, como nós acabamos de ver, mas ele é também uma manifestação de segundo grau. Ele aparece e deixa marcas, como esta marca no solo, de mais ou menos 1,5 metro a menos de 2 metros de diâmetro, um objeto pequeno, que em ufologia nós chamamos de sonda, que a garota e o menino estão apontando. O objeto queimou e amassou o capim. Próximo. Esses, segundo grau, hoje já são de grande monta, como todos conhecem os famosos sinais dos trigais na Inglaterra. Alguma coisa amassa esses pés de trigo, há uma deformidade e uma alteração genética, porque depois de cortados eles continuam nascendo no sentido da deformidade, e às vezes dá-se o contrário. Próximo. Como ocorreu em Cruzilha, lá na nossa região. O capim cresce para formar o círculo, ao invés de ser amassado, como no caso anterior. Os senhores vão observar que o rapaz e a moça estão andando sobre o perímetro de um desses círculos aqui. O capim cresceu para formar um círculo. Próximo. Aqui, close, de menor distância da fotografia. Próximo. Em meio a esses círculos, houve um crescimento exagerado de cogumelos e todos desidratados. A aparência de queimados, mas são desidratados. Foi comprovado em laboratório. Não se sabe por quê. Esse fenômeno ocorreu na Argentina muito na década de 70. Próximo. Em Baipedi, como eu mencionava aos senhores, o objeto deixou 3 marcas no solo. Aqui nós estamos vendo uma dessas marcas. É uma disposição trapezoidal de 16 furos. E o teste feito com kit de peso por um engenheiro do nosso grupo, eu não estava presente inclusive no dia desse teste, demonstrou que para o tipo de solo, de resistência do solo e da profundidade das marcas, teria sido necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas. Outro. Aqui o balde em gesso que tiramos de uma dessas marcas. Isto é prova? Claro que não. É um indício físico, uma ilustração física para a pesquisa. Longe de ser prova. Outro. Nem tudo que aparece no espaço é disco voador. Nós estamos vendo aqui um bólido, um meteoro chamado da família dos Leônidas, que geralmente caem em outubro e até meados de novembro, em todos os anos. Esses meteoros são compostos de material muito resistente, ionizam o ar à sua volta, tornam-se ionizados, aliás, brilham muito e chegam a iluminar até o chão. Numa noite escura podem confundir. É um fenômeno, portanto, conhecido pela astronomia e que se confunde
por ser luminoso, um fenômeno ufológico. Outro. A ufologia tem condições de distinguir isto, pela estatística e pela comparação. Uma ilustração, dizendo as famosas sondas, como este caso ocorrido na Itália, em Cremona, na década de 50, quando o caçador chegou a cutucar com um pedaço de porrete, inclusive uma esfera metálica que se prendia a outra por uma espécie de fio, e quando ele o fez, ambas as bolinhas levantaram voo e desapareceram. Esses objetos próximos comportam-se como se fossem fazer prospecção, seguem as pessoas, montarias, penetram nas residências. Estados Unidos, uma delegacia de polícia chegou a apreender no meio do mato uma esfera desta. Material desconhecido, desculpe, totalmente resistente a simples arranhões. Esteve em exposição na delegacia de polícia da cidade. 2 dias depois, através de um chiado, ele arrebentou o teto e desapareceu, saindo do seu ponto de repouso. Próximo. Seria algo semelhante? Apenas aparentemente. Na cidade de Itajubá, na nossa região, num domingo também, às 10h30 da manhã, esse objeto, com um silvo e com um estrondo, caiu amassando o paralelepípedo no centro da cidade de Itajubá. Próximo. Está lá hoje com o exército guardado. Também há uma circunscrição do exército lá na cidade de Itajubá. Tudo indica que se trata de uma antena refletora de raios cósmicos, que são colocadas geralmente no lado externo de estações orbitais para não atrapalhar, para afastar a influência de raios cósmicos, para não atrapalhar as comunicações com os centros de rastreamento ou centros espaciais. Próximo. Isso demonstra para nós que, inclusive, os calhaus estão aí em grande número no espaço, né? Até 1973, 6.000 artefatos já haviam sido lançados. Ecologicamente, até em termos de espaço, nós já estamos ruins. Então nós vimos objetos sólidos que confundem, não são UFOs, fenômenos astronômicos, apenas rápidos exemplos. E aqui, como pode atestar Claudeir Couve, a especialidade dele, ocorreu em Rio Claro, aqui no estado de São Paulo. O fotógrafo estava fotografando, tirando um retrato do totem da fábrica de automóveis Gurgel para o fim do ano. E quando ele revelou a foto, saiu esse enorme disco voador. Nós estamos vendo este halo de luz em volta. Próximo. Quando ele deu uma abertura menor, é isso, Claudeir? Isso lá está invertido, mas tudo bem. Nós vemos que as letras aparecem mais nítidas. O objeto também com o seu tomo ou cúpula mais delineada. E o halo quase desaparece. Observem que à frente do fotógrafo existe um holofote de chão incidindo a luz diretamente sobre a lente da câmera. Vejam bem aqui. Próximo. Quando isto ocorre, trata-se apenas de um fenômeno óptico, um reflexo na lente. Geralmente ocorre nas lentes de tipo grande angular, quando há um holofote ou uma fonte de luz, tais como lua, sol, postes de luz incidindo sobre a câmera. Se você passa um eixo no centro da fonte de luz e no centro do reflexo, verá que há ângulos perfeitos de 90 graus, um coincidindo com o outro, centralmente. Próximo. Portanto, a ufologia sabe fazer esse tipo de análise. Agora, vejam bem esta fotografia, que interessante. Essa história de pedir negativo para estudar é uma coisa muito relativa, porque geralmente a análise é feita com aparência e com aqueles tipos de técnica que eu mencionei, ainda há pouco por alto, na cópia da imagem, na imagem já copiada e não simplesmente revelada. Porque o que muitas vezes ocorre é que a pessoa não revela todo o quadro. Essa foto, inclusive, foi cedida pelo Claudeir Couve, muitas outras são. Vejam bem se você solicita, então, o negativo para revelar o quadro todo. O que acontece? Próximo. Você vai notar que a foto era essa, foi revelada apenas daqui para cá. E incidindo sobre a lente do fotógrafo havia um poste de luz diretamente direcionando a sua luz. Isto aqui é um reflexo na lente da luz do poste. Próximo. Ou esse exemplo feito pelo Claudeir. Você tira o centro do quadro da foto, com eixos, e vai ver aqui um vetor coincide com o reflexo e com a fonte de luz. Também um poste jogando sua luz na lente da câmera. Próximo. Portanto, nós temos que ter cuidado com as fotografias ufológicas, porque a vista humana é enganada e a lente da câmera também, apesar de não funcionarem de forma perfeitamente idêntica. Um ponto de luz num fundo negro, como geralmente são os fenômenos ufológicos de grande altitude, pelo menos, estão no espaço,
fazendo movimentos erráticos. A testemunha vem e diz ao pesquisador que esta luz fazia movimentos estranhíssimos e só pelos movimentos o sujeito fala. Então era um UFO, que não podia ser um avião, não podia ser um satélite, não podia ser um passarinho, uma pombinha. Pode ser um engano. Um fenômeno óptico ilusório, uma ilusão de ótica, pode fazer com que uma fonte de luz num fundo negro, como são as estrelas, os planetas, etc., aparentemente façam movimentos. A vista humana acredita isto. Aqui o sujeito está desenhando sobre o papel da mesa os movimentos que ele acredita que a luz fixa está fazendo. É um teste de ilusão de ótica. Próximo. Porque a vista humana engana mesmo. Se você for ver, por exemplo, essa figura aqui, como é que chama mesmo essa figura? Como é que chama essa figura aqui? Fala mais alto. Espiral? Não é espiral. Quem aposta comigo que não é espiral? São círculos concêntricos. Um círculo dentro do outro. Vamos acompanhar aqui com a caneta, por exemplo. Vamos seguir aqui para ver se isso é verdade. Escolher, está muito alto para mim, então eu vou escolher um pequeno aqui. Este. Vamos seguir a caneta. Encontrou? Vamos seguir com o laser. Este mais visível aqui. Vocês querem ver mais? Vamos lá, para frente. Olha aqui, como o professor Flávio falou, às vezes a aparência do fenômeno notadamente fotográfico, filmes, como ele disse aqui, das imagens de transcomunicação, se você for olhar à primeira vista, eles parecem mesmo montagens, superposição de imagem, ou uma imagem colocada sobre a outra, porque o filme não passou, houve uma encrenca ali no dispositivo de passagem do quadro do filme da própria câmera, ou você pega o laboratório, coloca um negativo sobre o outro e faz uma imagem superposta, a aparência é essa mesmo. Dizem, eu não posso afirmar, que esta foto não é uma superposição. Mas vamos usar, mesmo que seja uma superposição, a título de exemplo que nós estamos falando. Ó, isso não é perseguição não, viu? Isso aqui é um tiro de guerra de Varginha ligado ao sargento da Escola de Sargento das Armas de Três Corações. O pessoal estava se formando em 1977. Quando eles revelaram a foto, saiu um fantasma transparente de um soldado na frente, já viram? Olha a cabeça dele aqui, ó. A cabeça dele aí, transparente, verde, imenso. Aí eu me pergunto agora, se nós podemos partir para diversas hipóteses de trabalho, então vamos partir para uma hipótese de trabalho muito mais natural, que é aquela aceita pela parapsicologia já de há muitos anos, desde 1937, que esse tipo de experiência vinha sendo feita e agora está sendo retomada. Será que a mente humana é capaz de projetar na emulsão do filme, na máquina fotográfica diretamente sobre o filme, uma imagem mentalizada, vamos dizer assim, energeticamente em plano do espaço? E a câmera tem condições de captar isso, apesar dos nossos olhos, em algumas vezes apenas só captarem, que é o caso dos sensitivos, etc. Vamos partir para um processo eliminatório. Será que algum desses soldados projetou a própria imagem inconscientemente para que ela fosse captada? Vamos partir para um processo eliminatório, como eu disse. Desses soldados todos, 2 estão diferentes, porque estão sem capacete. Esses 2 aqui. O outro está mais diferente ainda, porque quando viu que o fotógrafo ia dar um clique na câmera, ele coçou ingenuamente a orelha dele. Observe a fisionomia desse soldado e a fisionomia do fantasma, vão ver que se trata da mesmíssima pessoa. Que inclusive está coçando a orelha do lado contrário também. Próximo. Também dizem não ser uma superposição. Um batismo protestante de imersão, os senhores estão vendo o ombro do pastor aqui, ele afundou o sujeito. Ao revelar-se a foto, este pastor nítido, pequenininho, meio metro de altura, estava boiando no ar, com os braços abertos na frente da foto. Fisionomicamente ele já havia morrido há 6 meses atrás, aleluia, sem dúvida alguma.
Só que 2 horas antes da fotografia e do batismo, fizeram 2 horas, aliás, seguidamente, homenagens a ele, orando, falando do nome, nas obras que ele tinha feito. E nós não podemos negar que esse pessoal realmente tem uma convicção muito grande naquilo que eles acreditam, né? Será que a massa, as pessoas que estavam ali, projetaram a imagem do pastor pelas orações, etc., e apenas a imagem projetada energeticamente foi fotografada? É possível? Próximo. O que isso tem a ver com ufologia? No Rio Grande do Sul, em Esteio, o sujeito viu uma luz bailando no céu e foi fotografando. Ele não acreditava em discos voadores, mas estava chocado, segundo o depoimento por escrito que ele me mandou, que estava vendo que era um disco voador, algo que ia frontalmente contra aquilo que ele aceitava. E começou a fotografar. Próximo. 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 Outro. Na última saiu isso aí. Um disco voador de revistas e quadrinhos, né? Dito. Só que isso ele não viu, e nem a família. Eram 5 pessoas, 5 familiares que eram testemunhas junto com ele. Será que ele projetou inconscientemente na lente? Ou, mais provavelmente, na emulsão do filme? Nós achamos possível, sim. Um disco voador que não existia, mas acionada a imagem pelo impacto emocional que ele teve por ativação do inconsciente. Isso ocorre muito. Próximo. Observem esse UFO. Pois não. Próximo. Este agora. Quem arriscaria dizer o que é isso aqui? Nuvem! Claro que não é nuvem. Lua também não é. Bumerangue também não é. Bumerangue voador. Hein? Não, aí misturou o meio de campo todo, eu só ouvi assim. Alguém disse ali, ó, super-homem. Sabe o que é isso aqui? O sujeito raciocina tão bem, que não dá nem para perceber que isso aqui é o lustre do teto do quarto da garota que ela fotografou através do vidro da janela. Então a imagem é projetada ali. Próxima. Aí nessa aqui, vamos realmente fazer coisa informalmente como nós estamos fazendo, fica muito mais gostoso, muito mais interessante. Quem arrisca que é isso? O lustre não é um lustre. Outra. Enterprise também não é. Hein? Reflexo também não é. A lua também não é. Meu jovem, a Enterprise não entra na nossa atmosfera. Isso aqui, meus amigos, é um furo negativo. Vou revelar a foto, atrapalhou a química do negativo, sai isso aí. Perfeito, próximo. Bom, agora vamos voltar a falar sério, arruma bastante foco, tá bom? Arruma foco. Ótimo. Vamos voltar a falar sério, senão a gente dispersa demais. Imaginem os senhores que aqui em São Paulo, um mês atrás, alguém tirou essa fotografia e nós olhando, vejam bem, um disco voador perfeito, decolando verticalmente, soltando uma luz azul para baixo. Aí vem ufólogos experimentados como o Paulo Novo e outros menos experimentados como eu, falam, então me dá a foto toda. Quando a gente vai revelar a foto toda, próximo. Só isso aí. Postes de luz sobre o fundo negro das nuvens. Fogo na areia. Tá vendo? Ele aqui. Próximo. É claro que isso é divertido, nós estamos mostrando para mostrar aos senhores que a ufologia tem condições de fazer esse tipo de distinção. E que o pouco prático, o pouco experiente, se bater o olho pela primeira vez, vai ser fatalmente enganado. Então nós temos que tentar separar o joio do trigo, né? E apenas de curiosidade, uma foto. Nós mostramos coisas, ainda há pouco, que não estavam lá e que saíram na fotografia. Às vezes dá-se o contrário, o inverso. Coisas que lá estavam, precisavam sair na foto, não saíram. É o caso desse bebezinho, que hoje tem 49 anos de idade. 2 dias de recém-nascido. Quando a mãe o segurou de perfil e foi fotografar, cadê a mãe? Só saiu o bebê boiando no ar. Agora notem aqui, vamos arrumar o foco bastante.
Os senhores vão ver, ela está olhando de perfil, ela está totalmente transparente olhando de perfil para o garoto aqui. E o nariz olhando para cá. O ombro direito dela. Os olhos aqui. Parte da manga, porque ela está com as mãos sobre o corpo do bebê. Desapareceu e apareceu o corpo do bebê. Fenômeno óptico, é claro, não explicado, mas é um fenômeno óptico. Se estudado no laboratório, pode vir a ser explicado. Mas é no mínimo curioso, bacana e interessante. Próximo. Vamos ao vídeo agora, por favor, de 15 minutinhos. Tem características geológicas próprias, como os senhores podem observar. São rochas do período pré-cambriano, portanto atingindo cerca de 700 milhões de anos. Uma vegetação interessante, é um estudo. Há regiões conhecidas como esta, que é o Pico do Gavião, que é o local onde a Escola de Sargento das Armas faz manobras, lá em Três Corações. Mas, fora isso, é um lugar virgem, na cidade de Campanha, que é uma cidade histórica, onde se deu aquela onda de aparições, cidade muito antiga, e lá existe um grupo de estudos, existe uma barragem de águas. Outra característica que acompanha o fenômeno OVNI, grandes catas ou fendas, falhas geológicas. Esta é a usina do Chicão que existe lá. Grandes massas de água também parecem atrair de alguma forma o fenômeno. Talvez por influência eletromagnética, por questões de fenômenos geológicos. Como eu ia dizendo aos senhores, lá existe um grupo chefiado por essa professora, de nome Angelina Serrano. Ela narra o que ocorreu. Prateado, avermelhado, alaranjado, ora fosco. E uma noite, Montagem, claro. muito bonita, por sinal, houve a grande surpresa, aquilo que a gente já esperava mesmo, pelo menos que eu tinha quase certeza que fosse acontecer. Em plena praça, eu ouvi aquele tumulto, o pessoal gritando, falando, subindo nas palmeiras, nos bancos, em cima dos carros, entrando em carro. Quando eu cheguei na esquina, olhei para o alto, um objeto imenso, uns 15 metros de comprimento, uns 15 de diâmetro, em forma de charuto. Tive uma calma para observar todos os detalhes e observei que o objeto embaixo parecia um casco de navio, até com certas manchas, pareciam ferrugens, manchas imensas. Encontrei essas pessoas, todo mundo conversando, o que era aquilo que tinha passado no céu, parecia um zeppelin ou alguma coisa. Aí eu parei para conversar também e ver o que estava acontecendo, porque eu já tinha visto aquilo que tinha passado e não sabia nem o que era. Aí a gente estava ali na esquina conversando, quando ele teve um sentido assim, o que passou, que eu vi, foi para lá. E a esquina é aqui, esse sentido assim. E a gente estava conversando na esquina, aí quando vieram 3 luzinhas de lá para onde ele foi, e vieram 3 luzinhas, assim, zum, 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 e formaram um triângulo bem em cima da cabeça da gente. Na cidade de Andrelândia. Este objeto caiu em Andrelândia, na parte da manhã. Alguns astrônomos supõem que se trata de um pedaço do núcleo de um cometa, também lá na nossa região. Observem que ele não se liquefaz, ele evapora, ele sublima quando tirado do freezer. Havia traços de hidrocarbonetos, de ureia e outros elementos. Foi apanhado por pessoal do grupo do núcleo de estudos arqueológicos de lá. Na nossa região aparecem muitas nuvens lenticulares, observem bem, que nas fotos podem confundir. Ou balões de sondagem meteorológica, como esse que os senhores estão observando, que geralmente, às vezes, chegam a atingir 20, 30 metros de diâmetro, voam na mais alta camada da atmosfera. Observem a ponta da antena que vai se mover de repente, por ação do vento, mas movem-se pouco, porque voam muito alto, quase nos limites da estratosfera. Córrego do Ouro, uma pequena cidade onde há aparições das tais sondas constantemente. É uma coisa curiosa, que eles levam muito susto.
depoimento. Acho que ele sabe o que tá fazendo. Pouco tempo, apareceu no caminhão. Carregou o caminhão inteirinho. Aí eu estava lá, ele uma ponte. Aí ele falou, vamos sair daqui que vai passar aqui. Ele saiu, mas não conseguiu descer. Mas é vermelho, sabe? Mas é vermelha mesmo. Na areia pertinho da gente. Um fala que a gente bola de fogo se transforma em várias cores. Outro fala que aparece e clareia bastante. Outros falam que ele aparece logo e desaparece. Então faz desse tamanho, ele separa um, dois, e torna unido, torna separado, torna unido. É vermelho. Assim, o nosso amigo é. Olha só. Revela Maria. Levantar o som, pode. Ela sai voando barrinho assim e apaga. Quando você chega a encontrar ela, devolver ela está em outro lugar diferente, longe. Bravo daqui, nascido e criado. Estou com 50 anos. Então eu conheço ele uns 35 anos ou mais que eu conheço ele. Desde criança eu conheço ele. Isso está nós. Vamos ali debaixo do ar que tem um fogo lá. Aí nós estamos. Entramos aqui. A gente chama, estava dentro debaixo da árvore. Aí vou tirar um fim. E ela no meio. Nós no meio. E ele saiu no meio de nós. Nessa estrada passou para baixo, lá de baixo. E nós não vimos ele sair. Ninguém entendeu o que isso. Se veio por cima, se foi, para onde foi. Ele já estava para baixo. Parece um barulho estranho. Mas quando você liga um carro e o negócio está gravando. É o prefeito municipal da cidade de Monsenhor Paulo, que junto com a sua esposa foram seguidos por um objeto enorme, retangular, a baixíssima altitude, com a presença do seu caseiro, que é essa senhora. Essa senhora daqui de São Paulo, Sandra, e a sua amiga, indo para a cidade de São Gonçalo de Sapucaí, foram perseguidas por essa estrada que a Fernão diz, que os senhores veem é muito movimentada, uma pista só. Saiu, o carro saiu. O objeto saía junto com a gente. Em formato de luz, sempre. Em formato de luz. Que focalizou a gente, jogou a luz em cima do meu carro, que deixou o interior do carro todo azul e nós também. Essa luz parecia que ia tomar conta do carro, uma luz muito forte, azulada, prateada, não sei definir o que era. O carro ficou claro e essa luz foi até estranha, ela parou. O vídeo precisa ser colocado no normal, ele está no hi-fi. Gonçalo era 10h10 mais ou menos da noite. 2 horas da manhã aparece em cima da minha casa fazendo um barulho. Parecia que estava cortando o ar. Isso aí não foi só nós duas que vimos, foi a minha mãe, irmã, cunhado, todo mundo. Todo mundo ficou emocionado tanto pelo barulho que fazia e pela luz que todos viram. Isso. O barulho fazia. Parecia que estava cortando o ar. Observe esse filme feito em Duque de Caxias no dia 3 de abril, no dia. Observem só, no dia do eclipse. Só esses segundos. Quando ela perde o foco, ela estava no foco automático, a grade que estava na frente puxa o foco. E o objeto é deslocado então. Vejam agora em câmera lenta. A luz projetada para baixo. São poucos segundos iniciais do filme. Eu estou mostrando uma onda de aparições logo após as alegadas capturas da cidade de Varginha. Quadro por quadro agora, quando nós vamos ver o objeto projetando a chamada luz sólida para baixo, depois para cima, depois uma vermelhinha novamente para baixo. Observem bem quando nós vamos passar o quadro. Então, logo aqui a imagem foi congelada, vejam bem. Luz sólida, porque parece que passamos uma faca sobre a luz. Para cima agora. E vai passar para baixo, vermelhinha agora. Observe o formato desse objeto. Esta onda de aparições sucedeu, como eu disse, nos fatos de Varginha. E durou até meados de maio. Este é o retrato falado da alegada criatura de Varginha, que foi capturada, feita por Vinícius Cunha. No México, em 1993, uma criatura semelhante foi filmada por uma senhora, que os senhores vão ver o filme agora, de rápidos segundos. Comparem o formato
da cabeça, com protuberâncias também. Aqui nós estamos vendo uma imagem congelada feita por Sara Cuevas, no México, em 1993, com a sua câmera amadora de vídeo desta janela. E a luz da lua permitiu que os contornos da criatura fossem fotografados. Pode levantar o som. O formato da cabeça. Você vê agora a aproximação. Ela diz que é horrível o animal. Terezinha Klepp, no Jardim Zoológico de Varginha, 21 de abril, viu uma criatura semelhante. Uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grande esbugalhado. E a cor dele era um marrom escuro. Era muito feio. 5 animais morreram inexplicavelmente cerca de um mês antes. O senhor Hildo viu uma criatura semelhante também, em 15 de maio, saindo desta fazenda. A fazenda onde residem os caseiros Eurico e Oralina, que uma noite antes do avistamento das garotas e das capturas, viram uma espécie de espaçonave alongada sobrevoando esta região na direção da cidade. Ele viu a criatura saindo desta curva, tentou atravessar a estrada, a criatura, e quando o farol do automóvel dele, que estava lento, incidiu, ela abaixou a cabeça, se protegeu da luz e voltou para o interior da fazenda. Essa é Liliane de Fátima Silva, 16 anos. Valquíria Aparecida Silva, pessoas humildes, simples e não teriam razão de inventar tudo isso. E ao mesmo tempo, ainda bem para nós pesquisadores interessados no assunto, não têm e nunca tiveram nenhum receio de que seu nome vai aparecer, como a sua mãe, que teve de indignidade, a senhora Luísa Helena da Silva, de escapar a uma tentativa de suborno que 4 homens fizeram para elas, apesar de todo o sofrimento que estão passando. Óbvios, até na igreja já sofreram deboche do próprio padre, onde frequentam. Na escola, pela professora, ela foi obrigada a mudar de escola. O que vem ocorrendo também com a garota mais moça. Não é tudo uma maravilha como muitos imaginam estarem aparecendo na televisão, nos jornais. Kátia foi recentemente abandonada pelo marido e nunca trabalhou. Ela luta com dificuldades e está grávida do marido do 4º filho, 7º mês de gravidez. Elas estavam atravessando este lote. Foi a primeira vez que eu as levei no local. Elas estão reconstituindo para mim, de brincadeira. Quando chegaram neste lote, avistaram algo agachado no muro à esquerda, que divisa este muro com uma oficina mecânica. A Kátia agora está falando da posição que a criatura estava, um pouco receosa ainda, porque voltou comigo no dia seguinte lá. Valquíria também imita. A altura da criatura baixa estava mais ou menos aqui, cerca de 80 centímetros. De pé, portanto, poderia ter cerca de 1,60 m. Quando avistaram, saíram correndo para casa. O pedreiro Henrique José de Souza avistou o corpo de bombeiros no local e conversou com as testemunhas que subiam que o corpo de bombeiros havia realmente capturado uma criatura ou um bicho estranho naquele instante. De lá para cá as pesquisas são diversas. Tentativa de retrato falado, como vocês estão vendo, visita de amigos de pesquisadores logo ao início, e sabiam que algo de sério estava acontecendo. Gilda Moura, psicóloga do Rio de Janeiro. John Mack, psiquiatra da Universidade de Harvard, ainda dá aulas lá. 5 horas de consultas com as garotas. Disse que se elas estiverem mentindo, ele rasga o seu diploma de Harvard e entrega a sua cátedra. Portanto, se alguns hoje nos perguntam o que nós achamos do depoimento delas, nós perguntamos. Não somos capazes de dizer. Vai perguntar para um psiquiatra da Universidade de Harvard, que ainda dá aula lá. Valdeir Covo, durante muitas vezes tivemos reuniões atribuladas, desde a Vitória Pacatini, cujo papel foi importantíssimo no desenvolvimento das pesquisas. Discutimos intensamente diversos aspectos do fenômeno, tudo o que havia ocorrido, até que Edson Boaventura, daqui do GUG, do Guarujá, novamente Claudeir, até que pudéssemos encaixar as peças e montar o quebra-cabeças. Oswaldo Mondini, de Sumaré. Jamil Villanova, astrônomo e ufólogo. Este é o hospital regional pelo qual teria passado
segunda criatura capturada, até o dia, madrugada do dia 22. Esse hospital fica no centro da cidade. Aqui é o local onde teria sido capturada a segunda criatura, portanto, avistada pelas garotas. Nós tivemos várias vezes lá. Aqui o local, 3 quadras abaixo, dentro da cidade, uma mata cercada de bairros por todos os lados, onde foi capturada a primeira criatura às 10h30 da manhã pelo Corpo de Bombeiros de Varginha. As construções, numa delas trabalhava um pedreiro que avistou o Corpo de Bombeiros. Vários pesquisadores, inclusive do estado de São Paulo, estiveram lá. Tivemos visitas agradáveis, como esses dois, por exemplo, depois viemos a descobrir que eram elementos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, do estado de São Paulo. Descobrimos pela placa do automóvel, que era de aluguel de um banco, e quem havia alugado seria o Serviço de Inteligência. Fizemos um sobrevoo, o Claudeir e eu, há um mês atrás, desde a fazenda onde a Eurico e Oralina haviam avistado a alegada espaçonave, em formato de charuto, que levou 5 horas esta nave para transpor um espaço de 700 metros e estava a apenas 5 metros de altitude do pasto, aproximadamente. Era um objeto fosco. Será que este objeto teria desolvado, vamos dizer, essas criaturas ali? Nós não descartamos essa hipótese. Daí fizemos o sobrevoo desde a fazenda até a região de Varginha, para ver se detetávamos alguma marca no chão, alguma coisa. O Claudeir fazendo um levantamento fotográfico. Nós vamos observar então o caminho feito desde a cidade até a direção da fazenda. O Rio Verde é um rio que fica bem próximo da cidade. Um rio viscoso, caudaloso, se presta a muitas indústrias, inclusive. Nos aproximando agora da fazenda onde reside Eurico e Oralina, onde, repito, foi vista a espaçonave, ou a aparente espaçonave. Aqui onde foi capturada a criatura, dentro da cidade, vejam que é uma mata de eucalipto cercada por bairros. No terreno aqui, houve a primeira captura pelo Corpo de Bombeiros, levada diretamente para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Viu a criatura tentando atravessar a estrada e coisas estranhas andam acontecendo, principalmente sobre esta mata, que ainda não foi revistada por nós. Pretendemos fazê-lo. Parece que esse local está ligado de alguma forma a todos os acontecimentos. A conclusão que Claudeir e eu tiramos foi que provavelmente isto é suposição, é mero exercício de imaginação. Ou esta nave desovou essas criaturas por alguma razão, principalmente para testar comportamento que achamos meio estranho, ou houve um acidente qualquer. Algo saiu errado em algum projeto, em algum plano que estava sendo realizado. E essas criaturas então foram capturadas. Nós sabemos que é difícil de aceitar tudo isso, principalmente quando ocorre dentro da nossa cidade, como ocorreu comigo e com outras pessoas que são minhas conterrâneas. Mas o fato é que aconteceu mesmo. Isso nós falamos sobre total responsabilidade de pessoas que têm um certo nome lá na cidade, principalmente de ordem profissional. E os senhores vão de observar também que até agora ninguém nos obrigou a mostrar que temos essas provas, né? Por que não o fazem? Porque sabem que se o fizerem, nós as mostraremos. Com muita dor no coração, para estragar a vida das nossas testemunhas, mas nós seremos obrigados a fazê-lo. Então, nós o faremos. Só que até agora ninguém tentou nos obrigar a isso aí. Não observamos nenhuma marca de pouso, de acidente, de explosão, de queimadura.
de um documento público, onde esses 60 ufólogos de 10 grupos mais representativos brasileiros declaravam que tudo realmente havia ocorrido, estavam convencidos pelo acesso que tiveram a provas, pelo acesso que tiveram às informações e todas as pesquisas feitas até então. O Claudio, nós narramos, a mãe das garotas contou que havia sofrido uma espécie de tentativa de suborno para que ela desmentisse tudo e as garotas também, elas não aceitaram. Claudio Povo leu o manifesto dos ufólogos para a imprensa e logo depois foi escolhido o ufólogo, eu peço que levante bastante o som agora, o ufólogo Vittorio Pacatini, que está aqui, para colocar uma versão para a imprensa do que realmente havia acontecido. A retirada da segunda criatura que saiu daqui de Varginha e que tudo indica já saiu morta, saiu na realidade do Hospital Humanitas. A operação que foi feita você acredita que a criatura tenha sido trazida depois do hospital? Muito bem, essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações, pessoa conhecida lá no quartel e até certo modo temida. Teve também nessa operação a participação do sargento Pedrosa e também foi do conhecimento do tenente Tibério, da Polícia do Exército. Essa operação foi feita com 3 caminhões, os caminhões vieram para Varginha no dia 23. Um desses caminhões fez 2 manobras, entrou de ré no Hospital Humanitas e de lá foi retirada essas criaturas. Eles ainda puseram uma espécie de pano verde, uma espécie de lona para tampar a visão. Médicos foram vistos, pessoas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estavam lá dentro do pátio do Hospital Humanitas, retiraram essa criatura de lá, colocaram num caminhão camuflado, do tipo Mercedes-Benz, de transporte de tropa, com aquela lona atrás, colocaram numa caixa de madeira. Essa criatura saiu, segundo nos consta, com o pé bifurcado, a pele viscosa, a pele oleosa, foi colocada numa caixa de madeira, embrulhada numa espécie de plástico, foi bem selado, bem trancado. Esses caminhões voltaram, foram ao todo 3 caminhões, um dos caminhões pilotado pelo soldado Cirilo, outro caminhão pelo cabo Vassalo e outro caminhão pelo soldado Nemelo. Mas aqui, em definitivo, houve uma participação sim do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar de Varginha e do Exército. Todas essas forças estão sabendo do que se passou aqui, estão ocultando essas informações. Agora, General Lima deu uma declaração negando tudo. Nada disso havia ocorrido. O local onde se deu a primeira captura, o portão pelo qual entraram os caminhões no Hospital Humanitas para retirar uma criatura morta de lá de dentro. O tenente-coronel Olímpio Vanderlei dos Santos, tenente Tibério, e esta criatura, numa interpretação diferente agora de um outro artista, Bilal, foi levada para Campinas, onde foi autopsiada, sim, sem dúvida alguma, por testemunhas diretas que temos, pelo professor Fortunato Badão Palhares e uma equipe inteira. A partir daí, estamos pouco parados. Continuamos as nossas pesquisas. Não vamos parar nunca e nem pretendemos fazê-lo. Desculpem ter me estendido muito. Senhoras e senhores, um grande abraço. Muito obrigado.